Olá, boa Oi, boa tarde, tarde. tudo bom? Tudo bem, Caio-san? Muito obrigada pelo convite e por estar intermediando tudo. Muito bom. Eu que agradeço sua disponibilidade em bater um papo com a gente hoje. Bom, você está conseguindo me ouvir bem? A conexão tá boa? De vez em quando ela falha, estou aumentando um pouquinho mais o volume aqui para te ouvir melhor. Tá? E não sei, às vezes falha, então vamos correr esse risco. Não, não tem problema. A gente tenta prosseguir da melhor forma. Bom, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, sobre sua relação com a cerâmica, como começou essa paixão. Bom, boa tarde a todos. E é um grande prazer estar aqui com todos vocês, intermediados pelo CCBRAS, que eu respeito muito. Eu comecei esse trabalho com a cerâmica há 2 décadas, faz algum tempo. Para os japoneses não é tanto tempo assim, 20 anos, mas aqui, se nós pensarmos em termos de Brasil, faz algum sentido. Apesar de que os grandes mestres da cerâmica têm um trabalho consistente já há muito mais do que 20 anos, porque quando eu comecei com esse trabalho, já existiam essas pessoas, Shoko Suzuki, o Nakatani, o professor Ikoma-san, que faz parte do CCBRAS, Kimini e tantos outros já faziam parte. E eu comecei bem depois. Quando eu comecei, há mais de 2 décadas, eu fazia alguns cursos aqui em São Paulo, em vários ateliês. E fiz com o Megumi Uasa, que me deu um suporte muito grande, porque ele não focava só a técnica da cerâmica, mas ele é um grande artista, filósofo, um grande pensador, não só na área de cerâmica, mas o universo dele é muito extenso. E foi uma grande sorte eu tê-lo encontrado, porque a partir daí, então, eu me aprofundei além da técnica da cerâmica. E na época eu ainda fazia o curso na Belas Artes. E na época também, junto com o Megumi, estava a Lígia Reiner, que é uma grande ceramista também. Sim. Então, assim, já existiam todos esses grandes ceramistas na época. E eu comecei devagarinho, então, peguei algumas técnicas, fiz vários cursos com vários ceramistas aqui de São Paulo, e tudo que eu levava para casa e tentando repetir as técnicas e para melhorar e tudo mais, o meu marido olhava para as peças e dizia: nossa, é muito precário, é muito ruim, você tem que aprender essa técnica melhor, você tem que estudar, pesquisar muito mais, porque cerâmica não é só isso, é muito mais do que isso. Então, eu insatisfeita, e ele também, e ele que pagava os meus cursos, eu dava aula de História da Arte, ganhava muito pouco na época, e era ele, então, que pagava os meus cursos de cerâmica, porque era algo a mais. E aí, sei que teve uma época que nós chegamos à conclusão de que aqui no Brasil eu não conseguiria fazer o que eu estava imaginando. Mesmo com aquelas aulas que eram muito boas, que focavam muito a técnica, eu não conseguia descobrir algo além daquilo. Eu teria que ir em busca não só dessa técnica, e não, dessa técnica do Brasil, mas eu teria que ir em busca da minha história, da minha família, dos japoneses, enfim. E
resolvi ir para o Japão, então. E naquela época, eu já tinha 4 filhos e o meu menor tinha 1 ano. Então, era muito sacrificado. Mas, mesmo com todos esses sacrifícios, eu consegui ir para o Japão. E depois dessa primeira vez, eu voltei dezenas de vezes, sempre ficando 3 meses. E agora, mais recentemente, eu vou e fico 2 semanas só. Não dá para ficar mais do que isso, mas alguns anos atrás eu ficava mais tempo para poder fazer os cursos, para mostrar o resultado do que eu estava fazendo aqui no Brasil. Que super experiência. Eu vou te pedir só um favor. Eu acho que o som aí tá um pouco alto, então quando eu falo dá retorno na minha voz. O que eu tenho que fazer? Você consegue só baixar um pouquinho o som do seu celular? Eu que eu coloquei no máximo porque eu não estava te ouvindo. Vamos ver, eu coloquei aqui no médio. O que você acha? Ou eu estou falando muito alto? Não, eu vou tentar colocar meu fone de ouvido então. Vamos ver se melhora. Só um minutinho. Porque eu estou te ouvindo muito... Parece muito longe. Muito longe, né? Tá, me dá só um minuto. Me desculpar aí, porque é uma grande novidade para mim. Eu não sei fazer muito bem isso. Tem que ter paciência. Um minuto. Agora você consegue ouvir melhor? Não, mesma coisa, mas eu estou te ouvindo. Tá. Bom, eu vou segurar assim um pouquinho. E a minha voz, como está aí? Tá ótimo. Eu vou ativar os comentários aqui. O pessoal tá falando que tá com eco. Bom, eu vou fazer uma coisa então. Eu posso encerrar a live e começar outra? Porque pode ser alguma instabilidade do Instagram. Tá, pode. Então eu vou encerrar essa e a gente já começa outra. Tá, aí eu desligo aqui também. Beleza, a gente já entra normalmente em outra. Letícia Sá! Tudo bem com as pessoas? Morro do Bambu! Nossa, eu conheço todo mundo, viu? Nassá! Conheço todo mundo. Nossa, eu vou começar a chorar aqui. Vou desligar, então. Tá bom, então. Daí a gente já começa a outra sequência. Agora eu tô te ouvindo bem. Que ótimo. Eu acho que tem muita gente fazendo live, às vezes o Instagram fica um pouco instável. Mas agora tá baixo, de novo. Mas eu estou te ouvindo. Se eu precisar, você repete a pergunta. Tá? Perfeito. E a minha voz, como tá? Oi? E a minha voz? Tá ótimo. Então tá bom. Okay. Bom, mas que experiência incrível, né? Mesmo com um filho tão pequeno, você topou seguir esse amor pela cerâmica, ir para o Japão. É um verdadeiro chamado, né? Eu precisava ir para o Japão para aprender mais, fazer os cursos lá, porque, assim, eu sabia que com sacrifício, com paciência, eu iria conseguir melhorar, porque eu mesma não estava satisfeita com o que eu estava fazendo. E essa foi a melhor forma naquele momento, com a ajuda da minha família. Que legal. Eu acho que não só o artista, mas todos nós temos esse processo de aprendizagem, de amadurecimento, né? Então, é muito legal você ter esse apoio da sua família para conseguir correr atrás desse grande sonho. Bom, me conta um pouquinho. Hoje você tem um ateliê em São Paulo, né? Sim. Logo no começo, eu tinha um espaço, um sobrado alugado. Era de uma amiga nossa que cobrava um preço muito baixinho e dava para eu pagar esse aluguel. Mas a condição da minha família era de que eu pudesse, com o meu trabalho, pagar aquele aluguel. E a única coisa que eu poderia fazer naquele momento seria, então, dar aulas.
Mas aí eu disse, tudo bem, eu posso dar aula, mas eu preciso dos equipamentos, eu preciso de torno, de várias coisas. Aí o meu marido me disse, tudo bem, eu vou começar a comprar o material, depois você me paga. Então, e eu me assustei, porque de cara, assim, ele já comprou os 10 tornos, comprou um forno elétrico pequeno ainda na época, mas ele comprou todo o ferramental necessário para eu começar a dar aula. Então, eu tive que encarar, porque a compra já estava feita, já estava tudo montado e eu tinha que começar a dar aulas para poder pagar o meu aluguel. E foi devagar. Então, eu reuni as amigas, os amigos primeiro, é sempre assim, né? Os Sempre amigos assim. escolhem e vamos lá, vamos ter aula, então, para ajudar a Rideco. E comecei assim, com 10 alunos, e depois mais uma turma, e isso tudo me deu bastante segurança. Conseguia fazer as peças lá e no meu sítio também, a maior produção era no meu sítio, mas isso me ajudou bastante, porque além de ter esse espaço em São Paulo para eu dar aula, eu conseguia também trazer os clientes para essa oficina de aula que era um showroom também. Então lá eu montei o meu showroom. Porque o sítio, sempre eu trabalho no sítio, eu tenho aqui o meu ateliê no sítio, mas é sempre muito reservado, porque é a casa de campo da minha família, então. Sim. Não é só um espaço de trabalho. Então, em São Paulo era um espaço para eu levar o cliente para ele conhecer as minhas peças e eu precisava vender também. Depois de um tempo, é que começou a ficar muito pequeno o espaço de aula, o espaço para eu trabalhar em São Paulo começou a ficar pequeno, e aí nós conseguimos um outro espaço em Moema mesmo, que foi na rua Pintacilgo, e montamos o nosso ateliê lá na Pintacilgo. E todos os meus alunos que estavam na Whittaker, que era esse primeiro espaço, foi para Pintacilgo e começamos o nosso trabalho lá. Mas, eu acho que há 3 anos atrás, nós arrumamos um outro espaço que é lá mesmo, lá em Moema, cujo projeto é do meu filho, do Douglas, porque assim, eu tenho um marido que trabalha com engenharia e um filho que trabalha com arquitetura e engenharia. E eles querem fazer experiências. E o meu ateliê e as nossas casas, eles querem experimentar novos materiais, novos projetos, e o ateliê é um lugar de experimentação. Então, não só de experimentação de produção das peças de cerâmica, mas é uma experimentação de tudo. Então, lá onde eu estou hoje, que é na Avenida Jacutinga, em Moema mesmo, é o espaço para eu trabalhar junto com os meus alunos, para eu trabalhar as minhas peças, os meus protótipos, quando eu faço isso mais isoladamente, aí em São Paulo, aos poucos, mas é um lugar também para o Douglas ter um espaço, um escritório dele, onde ele leva os clientes, onde ele quebra a parede, constrói parede, cria móveis, refaz, é um lugar de experimentação dele também, é uma grande oficina, e é onde os meus outros filhos e o meu marido, quando tem alguma reunião com um cliente próximo ali de Moema, faz essas reuniões dentro do ateliê. Por isso que eu tenho lá na Avenida Jacutinga uma mesa grande, onde eu recebo os meus alunos, os meus amigos, a minha família. É um espaço de convívio geral. E o meu sonho era ter uma árvore dentro desse ateliê. Aí nós conseguimos, então, ter hoje uma jabuticabeira no meio da mesa e todas as manhãs, e voltarei a fazer isso depois dessa pandemia Muito em toda, breve. sentar embaixo dessa árvore para tomar um café com os meus amigos, com os meus alunos. Que gostoso.
E, bom, o pessoal tá reclamando que ainda tá dando a microfonia. Eu peço só um pouquinho de paciência para quem tá assistindo, porque é um problema do Instagram, não é nenhum dos dispositivos. Então, quando eu falo, pode dar um pouquinho de eco. Mas eu acho que a conversa está fluindo super bem do jeito que a gente está fazendo e a gente pode prosseguir. Será que dá para as pessoas ouvirem? Não é melhor deixar, então, para... Não, eu estou fazendo um teste aqui do lado, tá dando para ouvir. É só quando eu falo que dá um pouquinho de eco, mas você fica super nítido. Eu não estou ouvindo eco, só a sua voz, que de vez em quando fica bem baixinha, às vezes melhora. Só Tá. isso. Para Bom, mim, tudo bem. bom, eu queria contar que eu já fui nesse seu espaço da Avenida Jacutinga e realmente é um lugar muito incrível que dá para perceber o carinho que foi construído, né, a atenção nos detalhes. Então, eu acho que fica o convite para todo mundo que está assistindo, quando passar esse período de quarentena, fazer uma visita no ateliê da Rideco. Eu vou receber com muito prazer e vamos lá tomar um cafezinho, um chazinho, porque café é algo assim que é muito acolhedor, né? Porque eu digo sempre que eu posso estar muito ocupada. Normalmente, não que eu esteja de verdade, mas eu sempre acho que eu estou muito ocupada, porque a cabeça não para e o corpo e as mãos também não param nunca. Sempre eu acho que eu não vou ter tempo, que eu estou muito ocupada. Mas se você chegar para mim e disser assim, Hideko, vamos tomar um cafezinho? Gente, eu consigo parar e consigo arrumar tempo para um cafezinho. É uma coisa incrível. É Né? Então, incrível. quando vocês puderem ir lá no ateliê e tomar um cafezinho comigo, eu sempre vou ter tempo de tomar um cafezinho. Que ótimo. E hoje você dá aulas no ateliê, né? Ainda? Sim, continuo com as aulas, porque eu descobri que através das aulas eu aprendo muito. É muito bom esse contato com o aluno, porque é uma diversidade de pensamentos, de estilos, de jeito, de profissões, né? Porque as pessoas que procuram aula, assim, são de profissões tão variadas. Né? Se você for pensar assim, qual é uma profissão que é tão próxima ao do ceramista? É o do designer, que faz desenho industrial, design de produtos, ou é o arquiteto, ou é o dentista? Qual seria, né, a profissão mais próxima? Não, não existe isso. E essa diversidade de profissões, de áreas, faz com que tudo fique muito rico, porque em um grupo, por exemplo, em uma turma de alunos que tenha várias profissões, eu percebo quanto um ajuda o outro a resolver algumas questões que surgem. E surgem muitas questões que nem eu mesma consigo resolver na hora. O aluno pergunta, o aluno está com um problema e quer resolver. Tá certo que normalmente aquele que tenta resolver e consegue assim de cara e rápido é o engenheiro, né? Então, se eu tiver um engenheiro na turma, ele levanta a mão e fala, olha, vamos fazer assim, assim, ele resolve rapidinho. Mas nem sempre essa é a melhor solução. Ou nem sempre só esta é a solução, né? Aquela que o engenheiro propôs. Mas se tiver lá uma outra área, um psicólogo, um terapeuta, um dentista, ele sempre vai colocar uma outra opção que vai ser muito mais rica. Então, normalmente, quando surge um problema, a gente abre o problema e cada um dá uma opinião e fala um monte de coisas e aí nós resolvemos como solucionar. Então, é muito rico. Aula, para mim, é assim é uma luz que está lá em frente. Mas ela não para nunca, ela caminha e eu caminho atrás dela. Enquanto eu puder, eu vou continuar dando aula e eu preciso para dar aula também, porque não é só aula teórica, eu preciso pegar no barro. Então, enquanto eu conseguir, eu vou dar aula e vou tornear, porque tornear é muito fácil, não precisa tornear
5 quilos de barro, você pode tornear 2, 1, 500 gramas ou menos. Então, e eu me preocupo bastante com tudo isso, de modo que o meu aluno, de modo que eu possa tornear com mais de 100 anos, eu tenho certeza que eu vou conseguir tornear. Mas para isso eu preciso cuidar muito da postura, do corpo e tudo mais. Que Então, lindo dar isso. aula é a minha vida também. Sim. A gente fica até emocionado, porque a gente consegue, pelas suas palavras, a gente consegue perceber o amor que você tem pela cerâmica, por dar aula, por estar rodeada de alunos, e o que eu acho que é mais bonito, por transmitir a sua experiência para o próximo, né? Transmitir, mas é que tem uma coisa, né? Não é só porque eu sou, como é que é a palavra mesmo? Até esqueci, mas aquela que dá tudo, que doa tudo. Altruísta. Eu não sou isso. Eu acho que eu quero para mim, tá? Então, eu tenho certeza que quando eu passo uma informação, ela retorna para mim. Mas não é só porque o universo conspira a esse respeito, não é isso. É porque ao mesmo tempo, né? A hora que eu estou explicando, ensinando para essa pessoa que precisa aprender, eu estou me ouvindo. E eu estou ampliando o meu conhecimento. Então é isso. Na realidade, o que eu faço não é para o outro. Eu faço para mim mesma. Sim, sim. Mas de qualquer forma é uma experiência também de troca de conhecimentos também, né? Uma forma de dar para o universo todo esse conhecimento. E eu queria mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa e eu queria que você contasse um pouquinho, além da Hideko artista, como começou a Hideko curadora? E aí vou abrir um parênteses, né? A Hideko, ela é ceramista, porque o artista, ele trabalha com vários outros materiais e ele não precisa da cerâmica só. Ele tem um conhecimento conceitual, ele trabalha conceitos primeiro e depois ele vai buscar a matéria-prima, o suporte para poder trabalhar. Eu não. Eu trabalho barro, argila. Minha obsessão é a cerâmica. Então, a Hideko, primeiro ela é ceramista. Um dia ela vai trabalhar só conceitos e talvez isso comece com a história dessas xícaras criativas, que tem esse teor mais conceitual, e eu estou fazendo, nós inventamos essa outra modalidade aí, porque eu quero me aprofundar um pouquinho mais. Eu também quero aproveitar tudo isso, talvez por isso, né? Mas a Hideko curadora começou por todas essas questões mesmo. Por vários pontos de interrogação que eu tenho, por essa sede de conhecimento das coisas e porque eu gosto de juntar o quebra-cabeça, as pecinhas para montar um quebra-cabeças, né? E quando eu penso em algum assunto, eu quero juntar tudo que tem a respeito desse assunto, pesquisar e tudo mais. E esse desejo era muito antigo, mas ele se concretizou quando em 2017 e depois culminou em 2018 com o Chawan Project. Eu tenho uma obsessão pelo torno e eu gosto de repetir as formas básicas. Obrigo os meus alunos a fazerem isso, porque eles aprendem muito e eu aprendo junto com eles. Então, eles repetem os primeiros exercícios, além do centralizar, porque centralizar e saber como centralizar muito bem, isso já é obrigação, nós nem vamos falar a respeito disso. Se vai para o torno, tem que saber centralizar com tranquilidade e muito bem. Aí, o primeiro exercício é o cilindro.
Não pense você que o cilindro é a coisa mais fácil. Sabe o cilindro assim, certinho, com medida aqui, a mesma medida lá em cima? É Parece assim, difícil. muito fácil. É muito difícil. A vida inteira nós vamos repetir esse cilindro. Mas esse é o primeiro exercício. Talvez, isso aprendi no Japão, talvez os japoneses queiram te mostrar que você vai sofrer bastante. Quer continuar ou não? Se quiser continuar, vai continuar fazendo o cilindro. Então, eu acho que é um método japonês, que não facilita nada. E aí, o outro exercício é a chawan, que você coloca a ferramenta lá dentro e já dá forma. É mais fácil do que o cilindro, né? Então, quando eu comecei a observar as chawans que eu faço, que os meus alunos fazem, que eles fazem muito bem. Eu fico admirada de ver que os meus alunos fazem chawans muito bem. E eu observando tudo isso, eu fui pesquisar os outros ceramistas aqui no Brasil que fazem chawan. Chawan de vários tipos, né? De cerimônia do chá, que são os mais personalizados, mais sofisticados, e chawans de vários outros tipos. E eu não conseguia encontrar muita documentação a respeito de vários ceramistas, aqueles que eu citei, que há 20 anos atrás já existiam e eram conceituados já na época. Eu falei, onde estão esses ceramistas? Gostaria de juntá-los e que eles falassem sobre chawan. Por que chawan? Porque é tão básico, tão simples. Todo mundo tem uma chawan em casa. Eu acho que no mundo todo, todos têm Sim. uma chawan em casa. Uma cuia, uma tigelinha, seja lá como vocês chamam, mas é uma chawan, aquela que você segura, né, com as duas mãos. E aí, então, a ideia de fazer uma curadoria era juntar esses ceramistas, e isso nós fizemos então em 2018, buscar esses ceramistas e colocá-los todos juntos dentro de um projeto. E como regra, porque eu acho que em tudo na vida, se você não tiver regra, se você não tiver normas, você se perde. Uma liberdade total, você acaba se perdendo. Quando você tem muita liberdade, você não sabe por onde começar. Então, e a regra desse projeto era que esses ceramistas mostrassem e falassem e conceituassem cada um a sua chawan. Não foi fácil, porque primeiro eles disseram assim, não, eu não faço chawan. Eu faço tantas outras coisas, mas eu não faço uma chawan. E depois eles descobriram que eles fazem e gostaram muito de ter se lembrado, de ter relembrado e retomado a sua chawan. Então, o meu papel da curadoria nessa época foi isso, juntar esses ceramistas para que depois fizéssemos um documentário que logo mais estará disponível para todos. Esse documentário onde aparecem todos esses ceramistas que nasceram no Japão e que vieram em algum momento da sua vida para o Brasil, e aqui no Brasil eles disseminaram a técnica da cerâmica japonesa, com toda a filosofia, com todo o seu jeito de fazer japonês, mas muitos deles ainda fazendo naturalmente sem perceber que era tão japonês, porque talvez tão natural, né, eles não escreveram a respeito disso, eles não comentaram a respeito disso. Então, o papel do Chawan Project foi esse, documentar cada um desses ceramistas japoneses que vivem no Brasil, que ganham a vida, que criaram a sua família, os seus filhos com cerâmica, fazendo cerâmica aqui no Brasil. E mostrando essa maneira japonesa de se fazer uma chawan. Que legal. Então, a experiência da curadoria começou por aí. E tem um outro projeto seu anualmente que também é resultado de uma curadoria, que é o Sukiyaki do Bem, né? O Sukiyaki do Bem. É o nosso projeto social do coração. Alguns anos atrás, nós fizemos uma
eu tinha muito contato com o restaurante Kino do Grand Hyatt, alguns anos atrás. E lá estava o chefe Kanashiro, e ele queria mudar todo o cardápio. Ele já usava a minha cerâmica, queria mudar a cerâmica com um novo cardápio. E aí, então, ele disse, vamos fazer um jantar com esse novo cardápio, com a sua cerâmica que você vai criar para esse cardápio, e vamos expor isso, e vamos chamar a imprensa, a diretoria do Grand Hyatt e tudo mais. Aí criamos tudo isso, fiz esse trabalho, que foi muito bom, foi muito produtivo, e nesse jantar estávamos lá, eu estava numa mesa enorme, junto com todos da diretoria, tinha, além do presidente executivo, estava lá o diretor de marketing, o diretor de alimentos e bebidas, todos os diretores estavam lá de vários outros, financeiros, estavam todos lá. E aí, o diretor de alimentos e bebidas, aí ele pegou uma peça de cerâmica, estava lá com um sushi, que o chefe Kanashiro fez, ele comeu e disse assim, nossa, e eu pensei que ele fosse falar do sushi. Ele falou assim, nossa, mas esse prato é tão lindo, queria levar para casa. Aí naquele mesmo momento, eu tive uma ideia, eu falei assim, puxa, você poderia levar para casa se pudesse, se estivesse à venda aqui, ou se tivéssemos um evento que você pudesse levar. Vamos criar um evento onde você possa comer, você paga por isso, o cliente compra o convite, paga por isso, come e leva a peça para casa, como documento dessa noite, desse evento. Aí ele falou, puxa, seria uma ótima ideia, nós não temos nada parecido aqui no Grand Hyatt. Aí virou para os outros diretores, para o presidente, aí eu pensei comigo, essa é uma oportunidade, ou eu coloco o que eu estou pensando agora e que surgiu agora, ou eu vou perder essa oportunidade. E aí eu virei para todos eles e falei, o que vocês acham de realizarmos um evento, uma ação como essa? Ele falou, vamos fazer, todo mundo assim, na maior empolgação. Eu falei, eu dou toda a cerâmica. Aí eles disseram, nossa, vamos fazer, vamos fazer. Eu falei, só se for beneficente. Aí eles pararam um pouco, disseram, nós não temos nenhum evento beneficente dessa forma, nós estamos precisando. E assim, e quando você consegue fazer alguma coisa que você quer, e as outras pessoas querem também, que é em benefício não só seu, e não só de uma diretoria, não só de uma instituição, né, como de uma empresa, como o Grand Hyatt, mas que junta benefício para um grupo maior e cada vez maior. Quanto maior o número de pessoas que você beneficia com uma ideia, é muito bom, né? Vai dar certo. E aí tem que ser beneficente. Eles disseram, ok. E aí nós fomos em frente, mas só que não tinha nenhuma instituição assim que tinha algumas, sim, que nós já tínhamos realizado algumas ações pequenas, mas eu precisava de uma outra e tinha que ter um veio japonês também. Naquele momento eu precisava de alguma coisa japonesa. E aí, conversando, perguntando para as pessoas, surgiu o Ikoi no Sono, que é uma instituição beneficente que cuida de idosos, de Ojichan, de Obachan, de uma maneira, eles cuidam de uma maneira muito especial. Quando eu fui visitá-los, eu fiquei admirada com a maneira deles cuidarem, com o espaço também. E desde então começamos a fazer o sukiyaki do bem. E como é assim, eu acho que juntando cada vez mais pessoas, mais profissionais, mais diversidade, né, de ações, você consegue realizar algo que dá mais certo. Eu disse, não é só o Adriano Kanashiro que deve participar, mas assim, todos os chefes aqui de todos os restaurantes aqui de dentro do Hyatt precisam colaborar também. E
e várias cerâmicas, não as da Rideco só, mas aí eu juntei a cerâmica dos meus alunos, porque dos meus alunos é o seguinte, né? Eles repetem as peças. E à medida que eles vão repetindo, eles dizem, Rideco, eu já tenho um monte de tchauá, de bowls, ou de cilindros. O que eu faço com isso? Eu sempre falo, não sei o que você vai fazer com isso. Esse é um outro problema. O primeiro problema, que é o executar e bem feito, eu, junto com vocês, nós já estamos realizando. Assim, essa outra etapa é você que vai resolver. Mas, diante de tudo isso, e sabendo que eles tinham várias peças, nós resolvemos, então, em comum acordo, fazer um evento de modo que os ceramistas pudessem também colaborar com as suas tchauás. E como não é uma pequena tchauá, mas algo um pouco maior, nós chamamos de utsuá. Então, utsuá é um objeto de cerâmica onde você coloca é um recipiente de cerâmica, né? Então, vamos fazer o tsuá para contemplar esse evento. E aí, nós começamos e está dando muito certo. Que incrível. E a gente seguindo nessa linha da curadoria, como que nasceu o convite para fazer a curadoria do A Xícara do Museu? Nós fomos visitar o Museu do Café de Santos, a convite da Alessandra San, e como, normalmente assim, né? Você vai tendo as ideias, vai falando com as pessoas, e ali junta o cônsul-geral do Japão, o diretor da Fundação Japão, e na época era a presidente da Japan House, a Angela Hirata também, o Toru Iwasaki, que é um grande empresário japonês da Fazenda Tozan, que faz parte do conselho, inclusive, do Museu do Café. E o presidente da Aliança Cultural Brasil-Japão, na época, era um comitê, era um grupo forte. E estávamos dentro do museu, e a Alessandra San, nós passamos pela cafeteria e tudo. Ela falou, puxa, Hideko, nós precisávamos de xícaras de café aqui, não só para a cafeteria, mas para essa lojinha. Tem muito turista, as pessoas vêm querem comprar xícaras de café, e seria muito bom se tivesse xícaras de café aqui de cerâmica. Aí eu pensei, puxa vida, seria ótimo mesmo, né? E eu estou produzindo um monte de xícaras de café, né? Eu tenho lá, mas puxa, da Rideco, só não tem nem graça, um museu do café de Santos, né? Que representa o café aqui no Brasil, ter xícaras de cerâmica só da Rideco não tem graça nenhuma. E depois, esse vínculo com o Japão que ela tem, assim, fica, né? Tem que ser diferente. E aí eu disse, Alessandra Santos, só da Rideco não vai, não estou muito motivada, mas vamos pensar em alguma coisa que una os ceramistas do Brasil, porque imagine, aqui no Brasil tem ceramistas com influência de vários países, descendentes de vários países. Eu acho que é o lugar assim mais rico, né? Nesse sentido. Você imagina lá que possa vir um do norte, nordeste, com a sua xícara de café e que possamos ter aqui na lojinha para os turistas comprarem, ou na cafeteria. Você já pensou, você entra na cafeteria e fala assim, eu quero um café, o blend do museu. Só que, olha, naquela xícara, de quem é aquela xícara que está lá no mostruário? É do Ceará, de fulano de tal. Tá, eu quero tomar naquela xícara. Como tem no Japão, você vai tomar um chá, você escolhe a xícara, porque, bem, lá no Japão é diferente. Você não consegue comprar porque é caríssimo. Então, você não compra do ceramista, que é um tesouro vivo japonês, por exemplo. Mas se você tem nessas cafeterias, nesses lugares, você toma o café ou o chá e escolhe a xícara de fulano de tal, desse ceramista tão famoso. E aqui nessa cafeteria nós poderíamos fazer uma coisa parecida. E aí ela falou, puxa, é mesmo, mas como que nós faríamos isso? Como juntar isso? Como escolher? Eu falei,
Vamos andando, vamos fazendo a visita por esse museu que nós vamos descobrir como. Eu sei assim, que desde o começo da visita e depois nós fomos andando, é maravilhoso você percorrer aquele museu, porque você conhece não só a Sala do Pregão, que é fantástica, né? Mas você conhece todo o museu lá dentro, tem um percurso muito bem feito e muito bem documentado da história do café. E aí tem um laboratório onde o Alisson Sam dá as aulas dele, e tem vários outros exposições. Tem uma exposição onde se mostra desde o pé do café até o final. E no final tinha lá uma xícara de café. Falei, nossa, mas olha aí, tem uma xícara de café exposta. Vamos fazer uma exposição. Mas antes de fazer a exposição, temos que saber qual xícara que vai ser exposta. Então tem que ser um concurso, né? Nada mais justo do que você fazer um concurso para que a xícara que seja exposta, ela tenha o seu valor e do porquê ela está exposta. Vamos fazer um concurso de xícaras de café. Vamos convidar ceramistas do Brasil todo para se inscrever e para mandar as suas xícaras para cá. E começou dessa forma. Mas aí, em seguida, eu pensei, eu não dou conta disso. E a minha equipe do ateliê, que tem como organizadora a Selen, que é minha nora e trabalha junto comigo, ela que organiza todos esses eventos que eu faço. Eu falei, não, mesmo a Selen, ela não vai dar conta. A minha família, a minha equipe toda não vai dar conta disso, porque eu quero a nível do Brasil. E aí a Alessandra Sá disse, puxa, mas se entra aqui no museu, a nível do Brasil, entra a Secretaria da Cultura, nossa, vai ser muito bom. Entra com colaboração da Fundação Japão e da Fazenda Tozan, vai ficar muito bom, então. Então, nós temos que fazer muito bem feito. E para ser muito bem feito, eu achei que teríamos que convidar uma organização de classe, né? Uma organização que já tivesse lá no seu estatuto vários desses ceramistas já inscritos, que fizesse parte e profissionais que soubessem lidar com tudo isso. E aí eu me lembrei do CCBRAS, porque o CCBRAS, já há algum tempo atrás, fez um evento chamado Vai um Cafezinho, ou Vai um Cafezinho aí, alguma coisa assim, mas era um cafezinho, com xícaras de café. Eu até participei já, e participo todos os anos. E eu disse, eles já estão andando, né? Já tem parte do caminho feito, eles já têm essa experiência. Então, nada mais rico, né, produtivo, do que convidar o CCBRAS para fazer parte disso. E a Alessandra Sá concordou, então a ideia de trabalhar junto, toda a equipe do Museu do Café, liderado pela Alessandra Sá, e depois juntar o CCBRAS. Eu não conhecia muito bem o Makoto Sá ainda, mas conheço muito bem o Ikoma Sensei, que é uma figura, uma figura humana linda, né? A Eliana Sá eu conheço bem, a Fátima Rosa, e essas pessoas todas. Então, juntamos tudo isso, e com a minha equipe também, que me ajuda a divulgar, que é a Do Cultural, que é do Jô Takahashi, e a Karen Tada, que escreve no meu blog. E agora falando um pouquinho do meu blog, né, porque lá você vai conseguir saber várias coisas sobre a Hideko Roma, inclusive sobre o concurso também. Vocês também podem acessar, não só pelo site do Museu do Café, como pelo CCBRAS também, mas também pelo blog da Hideko Roma. Então, vai ser muito fácil, tem muitas opções. Sim. E no final da conversa a gente repassa também o link do site, para quem tiver dúvida de acesso, a gente deixa tudo explicadinho.
Aqui. Ainda dentro do conceito da curadoria, eu queria que você contasse um pouquinho quais são os critérios de seleção do concurso, o que a equipe de curadoria vai buscar na xícara que será selecionada. Então, porque são duas modalidades, né? Então, aquela que é do utilitário, a xícara utilitária, o conjunto de xícara utilitária, que é a xícara mais o pires, que tem que ter 10 de altura, no máximo, pode ser pequenininha, quanto a pessoa imaginar, mas é o máximo. Nós demos uma altura máxima, que é de 10, e um diâmetro de 15, que é o do pires. É claro que a xícara, o diâmetro, não a altura, o diâmetro da xícara, ela não pode ultrapassar esse 15, tá? Com a alça e tudo, né? Então, essas são as medidas das duas modalidades, tanto a utilitária quanto a artística. Então, a utilitária, ela tem que ser utilitária. Não pode ter toxicidade, não pode machucar a boca quando você coloca na boca. Você tem que segurar, o líquido não pode derramar. Sim, a alça você tem que segurar. Não precisa colocar o dedo todo, por exemplo, né? Por exemplo, nessas minhas aqui eu consigo colocar o dedo todo. Mas se tem uma menorzinha, por exemplo, tem umas, por exemplo, que tem isso aqui bem pequenininha, eu não preciso colocar o dedo todo, mas eu posso agarrar. É assim para te dar segurança, né? E ela pode ser feita do jeito que você quiser, mas ela tem que ser utilitária, né? Se vai ser empilhada ou não tem necessidade também de empilhar. Você pode empilhar ou não, se você quiser. Agora, quanto mais sofisticada em termos de praticidade, em termos de técnica, em termos de finalização, de resultado, ela for sofisticada nesse sentido, ela vai ter mais condições de ganhar, tá? Certo. Agora, eu acho que o que nós temos que falar bastante, que não foi tão comentado, é a modalidade artística, né? Eu acho que isso ficou um pouco no ar. Sim. Por quê? Porque o ceramista, ele tem muita dificuldade, né? Normalmente ele assim, ou ele é ceramista de utilitário, ou é ceramista artístico, né? Parece que não tem um meio termo aí. Sim. Mas eu tenho muito claro o que é o artístico. O artístico, ele não precisa ser utilizado, por exemplo, no caso da xícara de café artística, se for um esmalte, por exemplo, que tenha toxicidade, seja lá um vermelho nacional, eu sei que tem muitos esmaltes de baixa temperatura, bem coloridos, cores puras, cores primárias, que não têm toxicidade porque são encapsulados, porque são importados, tem vários tipos. A ideia é não usar produto importado. A ideia é usar todo produto nacional, mas nós não vamos ter como fazer o teste para ver se ele é importado ou não. Nós não vamos poder fazer isso. Nós vamos confiar, tá? Nós vamos partir do princípio que a pessoa respeitou. O que nós não pudermos testar, nós vamos deixar a responsabilidade para aquele que fez, tá? Então, a artística é muito mais abrangente. O universo da artística é muito grande, porque pode tudo. A única regra é medida e cerâmica, material cerâmico. Quando eu falo material cerâmico, ela tem que ser queimada. Pode ser queimada em baixa temperatura, só no biscoito? Pode. Se ela for artística, ela pode. Por quê? Porque ela sendo artística, ela vai servir para uma finalidade que é estética, só estético. Certo. Eu não vou precisar colocar o café lá dentro para tomar. Ela é artística. Eu vou admirá-la. Ela vai ser um objeto de questionamento. E quanto mais
questionável for, mais artístico vai ser. Sim. Então, é liberado geral. Só que no conceito dela, porque o que vale para a xícara criativa é o conceito. E ela vai ter que mostrar isso nesse trabalho que ela fizer. Não só quando ela for lá na frente, se ela for escolhida, e fazer lá o comentário, né, que ela for fazer com esses 3 minutos que ela vai ter no dia, lá dentro do pregão da bolsa, né, lá no meio, ela vai falar a respeito da xícara e defender essa tese dela de que a xícara dela é isso, aquilo e aquele outro. Né? Ela vai defender isso. Se ela conseguir defender, ótimo. Né? Sim. Mas então, a xícara artística, ela pode tudo. Ela não precisa nem ter essa tridimensionalidade toda que uma xícara utilitária vai ter que ter. Certo. Que tá? legal. Pode ser a temperatura que ela quiser. Oi. Bom, eu achei muito legal porque, de fato, ficou faltando mesmo a gente explorar um pouquinho mais o lado da categoria criativa, né? Da categoria conceitual e artística. E eu separei uma frase que o Ikoma Sensei disse recentemente num vídeo que ele produziu e que eu acho que tem um pouco de conexão com esse momento, com a curadoria do concurso. Ele disse assim, abre aspas, em cada obra, a figura do autor é revelada. Você irá aparecer nas suas obras como eu apareço nas minhas. No meu caso, coloco meu espírito, minha alma em cada peça, para que haja sintonia. Incorporo cada ato para saber se há harmonia entre mim e a obra. E eu acho que muito do que a curadoria vai perceber é isso, né? Se o artista, se o ceramista conseguiu mostrar essa originalidade, esse trabalho, esse carinho com a obra dele, né? Isso mesmo. Um trabalho é interessante, né? Porque às vezes você pega uma obra de arte, uma pintura, uma escultura, um objeto, e ele parece tão vivo, né? E não passa despercebido, algo assim que você não sabe por que te interessa e te atrai tanto. E só tem uma única explicação, é porque naquele objeto está impregnado de uma verdade que é daquele que o fez. Né? E quando ele é só repetido por imitação ou em uma pressa ou má vontade, mas acho que principalmente quando você imita alguma coisa, só imita, e aí eu abro um parêntese também, né? Porque o aluno ele sempre começa imitando alguma coisa, mas em seguida ele vai descobrindo o que ele tem dentro de si para colocar naquele objeto, para que aquele objeto torne-se verdadeiro e tenha uma alma, uma aura. Né? E quando ele tiver uma aura, ele vai reviver, ele estará vivo. Então, o objeto vive, né? Tem alma, e é por isso que você gosta tanto daquele objeto e não do outro. Mas eu lembro muito, o meu pai me dizia sempre que você começa sempre, e eu aprendi muito com ele, porque minha mãe me ensinava a cozinhar. Eu não sei cozinhar hoje, não sei cozinhar muito bem, mas ela me ensinava o básico. E aí, mas o meu pai sempre interferia e dizia, Hideko, você imita bem a sua mãe, mas se você não souber colocar um tempero seu, ou um jeito de fazer só seu, você vai sempre imitar a sua mãe, você não vai ter vida. E um dia você vai perceber que você é a escrava dessa imitação. Então, é isso, né? Você tem que sair disso
para poder ter uma alma própria, uma vida própria. E nós vamos perceber isso nas xícaras que os inscritos enviarem. Porque também eles não vão mandar uma única xícara, e também porque eles não vão mandar só xícara, eles vão mandar um histórico, eles vão se inscrever primeiro, então, e depois eles vão mandar toda a documentação com as fotos, depois eles vão mandar a xícara. Então, esse caminho, esse percurso todo, e nós vamos também saber a respeito dessa pessoa. Hoje, pelas redes sociais, pelos meios de comunicação que nós temos, você sabe quem são as pessoas, o que elas andam fazendo, né? Então, dentro de tudo isso, quando essas xícaras estiverem na nossa frente, né, ao vivo, no momento de seleção, nós vamos pegar em cada uma delas e nós vamos sentir essa energia, essa vibração, e o que essa xícara tem para nos oferecer. Então, é isso. Legal. E ela você vai ter uma vida própria que nós vamos perceber. Que incrível. E você tocou num ponto que é uma pergunta que a gente tem recebido bastante, que é: por que eu devo enviar 2 xícaras na segunda fase? Tá. A resposta prática é de que pode, no transporte, quebrar. Sim, pode acontecer isso também. Mas antes disso, é muito difícil você identificar uma obra por uma única unidade. Tá? Se você tiver mais do que uma, você consegue perceber o caminho que essa pessoa tomou. Quando você participa de algum concurso de arte, você nunca manda uma única obra, você sempre manda 2, 3, normalmente são 3 obras que você manda, a não ser que seja uma instalação, né? Mas quando é uma pintura, uma escultura, você manda mais do que uma. E isso mostra um pouco do seu percurso, da sua personalidade que está ali sendo identificada. Se forem 3 trabalhos totalmente diferentes, de 3 personalidades totalmente diferentes, pode parecer estranho, mas pode ser que seja o estilo daquele artista também personificar-se várias vezes. Mas, enfim, por conta de tudo isso é que nós estamos pedindo 2. Segurança em vários sentidos. E no caso dessas 2 peças, elas precisam ser o mais semelhante possível ou permite-se que cada uma tenha uma linguagem diferente? O mais próximo possível. É da mesma série. Tá? Agora, se você... E veja só, você pode participar das 2 modalidades. Tá? E aí, então, nesse caso, são 2 modalidades, são 2 momentos diferentes do seu trabalho, né? Que pode ser aquela mais conceitual, artística e a utilitária. Mas elas têm que estar muito bem definidas. Por que ela é utilitária e por que ela é artística. Perfeito. E eu queria fazer uma outra pergunta que a gente recebeu bastante, que é... nesse período, a gente sabe que muita gente está sem acesso ao ateliê, que tudo ficou um pouco mais complicado. E aí, as pessoas perguntaram se na primeira fase, que é a avaliação das fotos, se é possível enviar fotos da xícara em ponto de couro, sem esmaltação. Sim, pode ser sim. Mas isso é porque nesse momento que nós estamos vivendo, pode ser que a pessoa não tenha ainda um forno disponível e ela vai precisar de mais tempo para resolver essa questão, essa logística. É por isso que ela pode, então, mandar a peça em ponto de couro, a fotografia em ponto de couro, porque aí nós já vamos identificar a forma, o design dessa pessoa. E depois ela vai mandar, então, a peça pronta, esmaltada. Ela corre o risco, sim, de não ser tão bem vista
quando ela mandou só em ponto de cor e uma outra pessoa já mandou esmaltada, tá? Mas pode ser sim, pode. Perfeito. Bom, eu acho que a gente falou bastante, né? Foi muito gostoso. E para a gente seguir para o rumo final da nossa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho como tem sido esse período de isolamento para você e que dica você deixa para os outros ceramistas para enfrentarem esse momento. É um momento de reflexão. Você reavalia o que você anda fazendo, né? Se é isso mesmo que você quer fazer. Mas antes de que aconteça essa reavaliação, antes de você perceber que você está indo por esse caminho, você tem que olhar à sua volta e ver o que você já fez, né? Você olha para trás e veja as peças que você fez. No meu caso, eu retomei as peças que eu já havia feito, as minhas xícaras principalmente, os meus bules. Então, eu retomei e vi que tinha muita falha. Ainda tem, eu percebo que ainda tem. E aí, vou retomar, vou refazer, vou melhorar e vejo se estou seguindo no caminho certo. Vou ver se funciona. Porque como o meu trabalho é utilitário, cerâmica utilitário, e eu vou ter mais tempo, inclusive, de utilizar essas peças, refazer, utilizar. E é isso que eu estou fazendo. Mas tem uma outra coisa. Fazendo isso praticamente sozinha, né? Sem ajuda, sem muita ajuda. Então, isso também você você se aprofunda muito na sua vida, no seu dia a dia, e percebe o quanto as pessoas que estão à sua volta são importantes para você, como elas te ajudam. E é incrível, né, como ser humano, quando você não tem essas pessoas do seu lado, é que você valoriza muito mais. Então, eu penso o seguinte: nesse momento, você pensa em tudo isso e você diz assim: quando eu sair daqui, eu vou fazer isso, aquilo e aquele outro. Eu vou mudar isso, aquilo e aquele outro. Mas quando sairmos daqui, provavelmente nós vamos esquecer de muito daquilo que sofremos. Porque o ser humano tem isso de bom também, né? Ele esquece muita coisa. Principalmente aquilo que ele sofreu, ele consegue esquecer, ele consegue deixar para lá e ele se fortalece mesmo assim. Então, eu estou anotando algumas coisas. Então, escrevendo o que eu gostaria de fazer depois dessa pandemia toda. Certamente, 50% eu não vou conseguir fazer, ou eu vou achar que nem é tudo isso. Mas eu estou fazendo o meu caderninho de anotações aqui. E eu sugiro que as pessoas possam fazer isso também. Fazer o melhor proveito possível, né? Aproveitar esse momento para refletir e se desenvolver. Bom, vamos repassar só eu estou aqui com a tabelinha de prazos, porque novamente eu queria frisar para o pessoal que os prazos do concurso foram estendidos por conta dessa situação. Então, a primeira fase ela foi subdividida em 2 etapas. Até o dia 31 de maio, então daqui domingo da semana, sem ser esse domingo, o outro, vocês devem enviar uma ficha de inscrição. Essa ficha é super simples e tem só os dados do ceramista. Nome, CPF, e-mail, telefone. Então, isso vocês podem preencher rapidinho e enviar já para o e-mail mariana@museudocafé.org.br. Então, vocês já podem fazer isso o quanto antes para garantir a inscrição de vocês. E aí, até o final de julho,
31/7. Aí sim você envia a sua proposta da sua xícara com fotos e mais detalhamentos. É isso, Hideko? É isso mesmo. E eu sugiro que vocês façam as inscrições, reserve lá, né, um espaçozinho para que vocês possam entregar depois as fotos dessas suas xícaras. E veja só, é o nosso primeiro concurso no Museu do Café. É o primeiro. Vai ter vários outros. Então, participe do primeiro. Eu acho que é histórico. Isso é histórico pelo momento que nós estamos vivendo, por essa oportunidade toda. Vocês devem participar. E a pessoa que ganhar vai para o Japão. Vai para o Japão e vai conhecer lá vários ateliês de cerâmica que fazem várias coisas além de utilitários. Nós estamos selecionando algumas opções. Então, quem sabe, né? Você pode ter essa oportunidade. Eu acho que vale a pena você se inscrever e participar dessa ação como um todo, pelo menos. Sim. E além da viagem para o Japão aos primeiros colocados, os segundos colocados vão ter R$ 5.000 em materiais de cerâmica, então dá para dar uma turbinada no ateliê. No seu ateliê. Isso mesmo. E o mais legal de tudo é que todos que passarem para a segunda fase vão ter as xícaras expostas no museu depois, né? Isso é muito legal, né? Porque além dos ganhadores que estarão em destaque no museu, todas essas peças que forem selecionadas, né, na segunda fase, estiverem lá no museu, todas elas estarão dispostas em exposição. E vai ser fantástico ver essa diversidade de xícaras do Brasil todo, com o seu nome, com a sua referência. Vai ser muito bacana, vai ser histórico. Sim, eu estou super ansioso para ver. Eu acho que nós vamos ter peças incríveis. Sim. Bom, como a Hideko mencionou, o edital e os documentos estão presentes no site do Museu do Café, que é museudocafé.org.br, e também no site do CCBRAS e no blog da Hideko. Qual que é o link do seu blog, Hideko? Não lembro aqui agora. Mas ele fica dentro do seu site, né? É hidecoroma.com.br. Aí tem a área blog. Isso. Eu acabei de confirmar aqui. Isso mesmo. Obrigada. Então, dentro do site do museu, do site da Hideko ou do site do CCBRAS, vocês encontram todas as informações. Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente também está aconselhando, o CCBRAS está aconselhando as dúvidas que a gente vai recebendo, mas, em geral, as dúvidas são respondidas pela Mariana, que integra a equipe do museu. Então, se você tiver algum questionamento, você pode enviar para Mariana, com A no final, @museudocafé.org.br. Isso. Bom, Hideko, queria agradecer imensamente pela sua disposição em conversar com a gente, pela sua atenção e por compartilhar a sua história, sua carreira e tantos ensinamentos para a gente. Kaio-san, domo arigatou gozaimashita. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado, pessoal, por ter acompanhado. A gente teve aí um pouquinho dessa falha com o microfone, mas eu acho que foi uma experiência muito rica para todo mundo e espero que a gente possa repetir em breve. Muito obrigado e uma boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.